Você sabia que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer? Isso mesmo! Uma pesquisa feita em Londres pelo Sunday Times em 2015 perguntou abertamente qual era o maior medo das pessoas. E com 41% de respondentes, o maior medo das pessoas é falar em público, contra 19% das pessoas que falaram que o medo é de morrer. Agora, imagina falar em uma entrevista de emprego. Já sentiu até aquele friozinho na barriga, não é? Então, é por isso que eu quero falar aqui com vocês hoje sobre a comunicação na entrevista de emprego. Porque é um momento de venda e eu tenho dicas valiosas que você consegue aplicar terminando esse vídeo para se sair melhor na entrevista de emprego. Você acredita que falar é fácil? Porque eu acredito que falar pode até ser fácil, mas se comunicar não. Porque comunicação, ela não é a arte de falar, ela é a arte de ser entendido. E imagine uma entrevista de emprego se você não consegue se fazer entendido. Bom, e quero falar com vocês sobre a preparação, porque eu, algum tempo atrás, quando ia me preparar para uma entrevista de emprego, eu pensava em comer chocolate e beber uma Coca-Cola geladinha. Mas não pode. E sabe por que não pode? Porque o chocolate e todos os derivados de leite, eles aumentam a sua mucosa, o que atrapalha e dificulta a fala. Enquanto refrigerante e bebidas com gás, elas também atrapalham. Por isso, o ideal no momento anterior à entrevista de emprego é comer uma maçã e beber água em temperatura ambiente. A água em temperatura ambiente vai te ajudar a falar melhor. E aí eu sei que muita gente deve estar se perguntando, Tamires, e o cafezinho? Eu adoro um cafezinho. O café você precisa ter cuidado, porque ele é quente e também atrapalha as cordas vocais. Mas se você tomar um cafezinho, bebe 3 copos d'água e tá tudo bem. E aí, você não vai mais usar chocolate antes da próxima entrevista de emprego, nem refrigerante, certo? Bom, agora eu quero falar sobre o conteúdo. O conteúdo, ele é o alicerce da sua fala. Você precisa saber sua trajetória profissional, saber suas conquistas e realizações. Mas você também precisa combinar todos os outros elementos da comunicação. E por que eu falo isso? Porque a comunicação, ela é 7% através das palavras, 38% pela voz e 55% pela linguagem não verbal. O corpo fala. E como é que eu vou fazer para cuidar da voz? Você vai treinar. Você vai fazer uma curadoria da sua trajetória profissional, pensando em quais foram as suas realizações, vai organizar isso e vai eliminar repetições e vícios de linguagem, como né, eu acho. Não use eu acho numa entrevista de emprego. Você vai sempre falar eu acredito, na minha opinião. Isso passa maior segurança. Eu falei que 7% da comunicação está nas palavras e dei essa dica. Eliminar vícios de linguagem, estudar o seu currículo, a sua trajetória profissional e não falar eu acho, focar no eu acredito. 38% da comunicação está na sua voz. E é aí que eu quero que você cuide da sua expressividade vocal. Nada de falar muito rápido, 60 palavras por segundo. Por quê? Você precisa se fazer entendido. Lembra que eu disse que comunicação não é a arte de falar? É a arte de ser entendido? O recrutador precisa entender o que você está falando. Por isso, cuida do tom da sua voz. Nada de falar muito devagar, nada de falar baixo, postura para baixo. Você vai sempre manter a postura e um tom de voz adequado. Cuida do ritmo para não ser nem muito acelerado, nem muito devagar. No ritmo certo, você prende a atenção do recrutador. Bom, garantiu 7% das palavras, garantiu 38% da voz, agora vem 55% da sua comunicação, que é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é tudo aquilo que comunica sem ser as suas palavras, seu conteúdo. E por isso eu preciso que você tome muito cuidado. Em uma entrevista por vídeo, você precisa olhar diretamente para a câmera. Eu sei que você tem aquela vontade de olhar para você, mas olha direto para a câmera. É isso que vai fazer com que você sinta aquele olho no olho do recrutador e passe segurança. Eu também quero que você tenha muito cuidado com as suas mãos. Por quê? Porque você já viu uma criança quando ela vai mentir? Ela não coloca a mão na boca?
Isso é uma reação natural do ser humano. Nós adultos já somos mais conscientes e não colocamos a mão na boca. Mas quando um adulto ele está inseguro, quando ele não acredita no que ele está falando, ou então quando está mentindo, e mentir não dá em uma entrevista de emprego, ele vai colocar a mão no nariz, no canto da boca, ele vai mexer no cabelo, ou então passar a mão na orelha. Por isso, você precisa ter cuidado em não levar a mão para o rosto no momento da entrevista para que não transpareça insegurança, nem mentira. Você não quer que o recrutador pense que você está mentindo. Cuide desses detalhes da linguagem corporal. Mantenha sempre a postura, queixo para o alto, um sorriso no rosto, porque o sorriso, ele contagia. Eu quero também dar algumas dicas de oratória para vocês. Tenha clareza e objetividade ao falar da sua trajetória. Quando o recrutador pergunta sobre você, você não pode gastar muito tempo contando da sua vida pessoal. Você pode colocar um quebra-gelo sobre a sua vida pessoal, mas o ponto principal que você está vendendo ali é o seu lado profissional, a sua trajetória. O que tem match com aquela vaga e o que você consegue entregar sobre você que vai fazer a diferença para aquela posição. Bom, esse era o meu conteúdo de hoje. Espero que ajude bastante vocês. Na próxima entrevista de emprego, já quero todo mundo aplicando. Nada de chocolate, nada de Coca-Cola. Se for beber café, toma 3 copos de água e cuida. Cuida das palavras, dos vícios de linguagem. Estude sua trajetória profissional, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso sua próxima entrevista.